entrar nessa elegia 10, a elegia da Sexta-feira das Doenças, trazer referências mitológicas sem medo de cair em idolatria. Corsão estava lendo isso aqui, talvez não, quando escreveu esse tópico aqui. Não podemos ter medo. Medo dos pagãos. Bom, vamos continuar com a nossa leitura do Desconcerto do Mundo, com Gustavo Corsão. Tópico: dize-me por que causa o mundo chora. É um tópico que vem entre aspas. Quando o Corsão coloca aspas, a gente já sabe que vai ter trabalho para entender, né, o contexto, a referência, e sempre é um trabalho muito bom. É prazeroso. Nesse caso, queremos fazer uma leitura de uma elegia de Camões, em que consta esse verso: dize-me por que causa o mundo chora. É uma elegia. Hoje eu descobri um terceiro nome: elegia 10, elegia da Sexta-feira de Doenças, ou elegia Divino Almo Pastor Délio Dourado. Assim se refere a ela Geraldo Morujão, que é uma das fontes aqui que eu usei nessa pesquisa, para entender assim, onde é que está essa elegia na obra de Camões. Eu até baixei uma obra completa de Camões no site do Senado brasileiro e não encontrei. Eu estava trabalhando com esse texto da elegia da Sexta-feira das Doenças com base no texto que eu encontrei num site chamado Jornal de Poesia, do editor Soares Feitosa. Então, é um jornal em que ele armazena lá, né, livros, faz links, referências de livros de poesia, né? E tem a obra completa de Camões ali, mas eu estava na dúvida se não tinha que ter uma outra referência, né, para entender onde é que estava essa elegia, e fui pesquisando. Não encontrei nessas obras completas que estão disponíveis no site do Senado, mas como tem essa referência do artigo do Geraldo Morujão, que é um artigo acadêmico publicado na revista Didascalia, volume 32 de 2002, da Universidade Católica Portuguesa, e tem uma outra referência também que eu já mencionei, do Camilo Maria, que na verdade ele assina Camilo Maria, esse artigo, que é um artigo de um blog do Centro Nacional de Cultura de Portugal. Esse Centro Nacional de Cultura é bem interessante, reconhecido, né? E Camilo Maria, na verdade, é Camilo Martins de Oliveira, falecido ano passado, diplomata, né? E escritor, ensaísta, português. E ali ele vem fazendo essa relação, né, da mitologia com a religião cristã, e de como a doutrina, a poesia, né, de poetas como Camões, né, cristãos, incorporou esses símbolos da mitologia, né? E então são essas as referências que eu usei, né? E então vou começar só, né, mencionando um pouco o que cada um desses autores aqui comenta sobre essa elegia, que é a elegia 10ª de Sexta-feira de Doenças, ou Divino Almo Pastor Délio Dourado. Primeiramente, Geraldo Morujão vai... esse artigo que ele escreve se chama A Trindade
e Maria nos Lusíadas e na lírica de Camões. Então ele foi encontrar e analisar, né, as referências à Trindade e a Maria na obra de Camões. E chega nessa elegia que nos interessa e menciona então que a elegia Divino Almo Pastor de Hélio Dourado, que também conforme a nota Maria de Lourdes Saraiva, figura no Cancioneiro de Luiz Franco com o título Sexta-feira de Doenças. Então, Saraiva vai dizer que essa elegia tá, a fonte dela, né, onde ela foi publicada, digamos assim, né, registrada pela primeira vez, foi no Cancioneiro de Luiz Franco, com esse título Sexta-feira de Doenças. E esse título só pode dizer respeito aos tercetos a partir do número 33, pois até aí o tema é completamente outro. O poeta dirige-se a Apolo. Esta divindade pode ser uma alegoria do destinatário do poema. Então, a alegoria do destinatário do poema, Apolo seria uma alegoria do destinatário do poema. Antes de chegar na estrofe de 33, no terceto, 33º terceto, não se trata de tema religioso das doenças, né, da paixão da Sexta-feira Santa. E trata-se das razões da tristeza de Apolo, né? Que poderia ser uma alegoria do destinatário do poema. Então, quem é o destinatário do poema é uma questão. A esta elegia está anexo um soneto: A ti, Senhor, que as sacras musas. Então ele chama o soneto pelo primeiro verso também, né? A ti, Senhor, que as sacras musas. Esse soneto está anexo à elegia, e alguns editores colocam antes e outros depois da elegia. É uma elegia de 116 tercetos, que foi chamada de díptico de cantar profano e de cantar divino. Segundo Saraiva, também aqui citando, na verdade, Hernani Cidade, né, na obra Gêneros Líricos Maiores, transcreve antes dessa elegia o soneto A ti, Senhor, a quem as sacras musas, e anota que é o manuscrito de Luiz Franco, no Cancioneiro. Então, Hernani Cidade aqui, outro autor que estuda Camões, citado aqui, né, vai também dizer que vem desse manuscrito de Luiz Franco, traz o soneto e diz que Jeromenha, que é outro autor, né, citado por Cidade, supõe o soneto dedicado pelo poeta a seu tio Dom Bento, chanceler da universidade. Então, o tio de Camões, Dom Bento de Camões, era chanceler da Universidade de Coimbra, né? E ele seria, segundo geralmente é citado por Cidade, o destinatário. Então, por que Apolo seria uma alegoria de Dom Bento, né? Talvez Dom Bento estivesse triste, ou, né, sentisse essa tristeza, esse desconcerto do mundo, e Camões, que aqui, segundo esse artigo, né, menciona, teria escrito essa elegia ainda muito jovem, averiguava, buscava as razões dessa tristeza, né? Eu quando li a dedicatória, o soneto, achei que ela é dedicada ao próprio Cristo. Vamos ler o que vocês acham. Esse díptico de cantar profano e de cantar divino, essa elegia, consta de duas peças que Camões ou
um colecionador, uniu num único poema para cantar, a par dos desgostos de Apolo, as dores incomparáveis sofridas por Cristo na sua paixão. Então, Apolo sofre, tem desgostos, e depois Cristo, né, vai ter uma dor incomparável que ele vai sofrer na sexta-feira de doenças. E aqui ele coloca então essa dúvida: será que foi Camões? Será que foi um colecionador que uniu? Porque há uma diferença tão brusca de temática, né? Antes e depois desse 33º soneto, terceto. Eu já cheguei fiquei com a impressão de que, lendo ali, né, não vai ficar, a análise dessa parte vai ficar para outro vídeo, que foi Camões que escreveu. Tem uma transição, me parece, clara ali, né, de versos que unem essas duas partes do díptico, né. E aqui, essa análise mais acadêmica, né, deixa até em dúvida, talvez, né, um pouco a autoria e tal da elegia, mas nós não vamos por esse caminho, não. O artigo do Camilo Martins de Oliveira é muito bacana e depois eu quero explorar melhor ele, né. Por enquanto, a ideia é ficar só nesse soneto, na abertura da elegia mesmo, porque só dali já tem muita coisa também, outras referências que dá para aprofundar, que são bacanas, né, da obra de Camões, da questão das musas e da própria mitologia. Mas o Camilo Martins de Oliveira, ele diz assim, escreve esse artigo, ele começa relacionando o mito da fênix, né, aquela ave que se consome e depois renasce no próprio ovo ali, né, das cinzas. Esse renascimento da fênix relacionado à ressurreição de Cristo, né? E aí ele diz assim: parece-me que é importante observar como, paradoxalmente ou não, a recuperação do imaginário pagão pela iconografia e literatura cristãs não só não é um sinal de idolatria, mas antes será, pelo contrário, a realização de uma potestas, no sentido de poder e domínio de tal imaginário pela fé cristã. Não é idolatria. A fé tem poder e domina a mitologia, esse imaginário, como se os deuses antigos, seus mitos e lendas fossem anúncios de um Deus único, desse quem, com Q maiúsculo, então ignorado, que São Paulo anunciou em Atenas, apontando o pedestal vazio, reservado para o desconhecido. Pois é desse Deus desconhecido que vos venho falar. Então, São Paulo foi lá em Atenas dizer isso. Na Grécia, né? No berço da mitologia, no centro irradiador ali, né? Então, é isso. É como Santo Agostinho fez com Platão, São Tomás com Aristóteles, né? Poder e domínio da fé cristã sobre esses mitos, sobre a filosofia grega, né? Então, o Deus desconhecido, ele já era pressentido, ele era expressado, o imaginário era outro, mas depois houve essa conciliação, né? Então, esse tema nos interessa, né? Então, a ideia hoje é entrar nessa elegia 10, a elegia da Sexta-feira das Indulgências, trazer referências mitológicas
sem medo de cair em idolatria, né? E até porque, como disse já, né, Corsão estava lendo isso aqui, quando escreveu esse tópico aqui. Então, não podemos ter medo dos pagãos. Então vamos lá. Elegia de Sexta-feira de Doenças, soneto do próprio a quem se dirigiu. O próprio Camões a um senhor com S maiúsculo. A ti, Senhor, a quem as sacras musas nutrem e cibam de poção divina, não as da fonte délia cabalina, que são Medeias, Circes e Medusas, mas aquelas em cujo peito infusas as leis estão, que as leis da graça ensina, benignas no amor e na doutrina, e não soberbas, cegas e confusas. Este pequeno parto produzido de meu saber e fraco entendimento, uma vontade grande te oferece. Se for de ti notado de atrevido, daqui peço perdão do atrevimento, o qual esta vontade te merece. A ti, Senhor, a quem as sacras musas nutrem de poção divina. Que sacras musas? Não as da fonte délia cabalina, não são essas musas, que são Medeias, Circes e Medusas. Dedicatória. É um senhor nutrido pelas musas de poção divina, não as musas da mitologia, mas aquelas em cujo peito estão as leis da graça, com G maiúsculo, benignas no amor e na doutrina cristã, e não soberbas, cegas e confusas como são Medeias, Circes e Medusas. E aí ele, humildemente, né, já pede perdão, desculpa alguma coisa, perdão do atrevimento. E ele oferece ao Senhor, que é nutrido por essas musas, que tem as leis da graça infusas no peito. Então pode ser realmente um bispo, né, o tio dele. Eu, na primeira leitura, achei que era Jesus, é porque a gente vê um senhor com S maiúsculo ali, já na nossa referência entende assim, né? Mas aí, logo na primeira estrofe, ele menciona-se uma fonte, a fonte délia cabalina. Délia. Quem é délia? É um adjetivo, é uma qualidade da fonte, aparentemente, né? Délia cabalina, a fonte que é délia e a cabalina, só que délia vem com D maiúsculo. Então eu fui buscar quem seria Délia. Délia normalmente, né, vai ser Artemis ou Diana, que nasceu na ilha de Delos. Segundo Ovídio, aqui outra referência, né, as Metamorfoses de Ovídio, lá no índice de nomes lá de referências, né, é um índice remissivo, né, mas só pegando as definições que aparecem ali a princípio. Diana, também chamada Febe, Délia, Cíntia ou Dictina, filha de Júpiter e Latona, irmã gêmea de Apolo. Então, Délia é Diana. A fonte Délia cabalina
Seria uma fonte Délia, no sentido de que está na ilha de Delos, ou uma fonte consagrada a Diana, né? Comecei com essas pistas aí. Descobri que Delos é uma ilha do arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, que é consagrada a Diana e Apolo. E a fonte também é cabalina. Cabalina seria referente ao cavalo Pégasus. Então, Pégaso é um cavalo alado, filho de Medusa, nascido de seu sangue, que fez brotar com seu casco a fonte de Hipocrene no cimo do Helicon. Então, fonte Délia cabalina. Cabalino, inclusive no dicionário Aulete, é algo que se refere ao cavalo Pégaso. E a fonte cabalina, no próprio dicionário, é a fonte de Hipocrene. Então, que Pégaso fez surgir quando deu esse coice numa rocha lá no Monte Helicon. Só que aí as coisas não fecham muito bem. Eu fiquei pensando que a fonte talvez fosse na ilha de Delos, né? Só que esse Monte Helicon não fica em Delos. O Helicon fica na Beócia, para cima de Atenas, no continente, né? Então fiquei martelando essa Délia, porque na verdade o Monte Helicon ele é consagrado a Apolo e não a Diana. E ele não fica em Delos. Então por que a fonte é Délia? Eu fiquei pensando se estava certo, se Camões tinha decidido consagrar essa fonte a Diana, e ele tem essa liberdade no soneto dele, né? Mas, na verdade, a fonte é consagrada a Apolo, e ela é Délia porque é um adjetivo da fonte. Então, no final eu entendi dessa forma. O Monte Helicon, segundo o vídeo, né, consagrado a Apolo e as musas, fica na Beócia. E então essa fonte que surgiu lá de Hipocrene, ela é uma fonte de inspiração para poetas. As musas do Monte Helicon inspiram os poetas. Então, quem bebe dessa fonte recebe a inspiração das musas. Essa é a fonte Délia cabalina. É a fonte de Hipocrene, criada por Pégaso no Monte Helicon, consagrada a Apolo e as musas. Fonte de inspiração. Na verdade, é a fonte que Camões coloca, né, abaixo da fonte das musas de inspiração, né, da fonte de inspiração das musas do Tejo, nos Lusíadas, né. Nós chegaremos lá. Agora, vamos de novo. A ti, Senhor, a quem as sacras musas nutrem e cibam de poção divina, não as da fonte Délia cabalina, que são Medeia, Circe e Medusas. Quem são Medeia, Circe e Medusa? Medeia, filha de Eto, rei da Cólquida, feiticeira, esposa de Jasão. Uma feiticeira Medeia. Circe, deusa feiticeira, filha do Sol e de Perseis, rainha de Ea, apaixonou-se por Glauco e transformou a amada deste, Sila, em um monstro. Caríbides e Sila. Primeiro tópico do Desconcerto do Mundo. Então, aqui as coisas se cruzam, né? As referências vão se cruzando. Circe
também hospedou Odisseu, né? Depois da Guerra de Troia, ele teve dificuldades para sair dessa ilha de Aeia, né? Que é outra história que a gente pretende contar nesse canal. Então, e a Medusa, mais famosa de todas, né? Uma das górgonas, seu olhar petrificava quem o visse. Foi vencida por Perseu. Do seu sangue nascem os cavalos Pégaso e Crisaor, mãe de Cérbero. E essas não são as musas que inspiram o Senhor a quem é dedicada a elegia da sexta-feira em doenças. E a última menção aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada também na obra de Camões, e já puxando um pouco a questão da análise sintática, né? A dificuldade que a gente tem às vezes de entender a poesia de Camões é por causa das inversões, a questão, né, de identificar ali as orações. Análise sintática é importante para compreender bem. E aí, como houve essa menção à fonte Délia Cabalina, que é a fonte de Hipocrene, tem na abertura dos Lusíadas, né, a menção a essa fonte, e eu achei que valia a pena citar essa estrofe 4, né, do canto 1º, canto 1 dos Lusíadas, e a explicação de Francisco de Sales Lencastre. Quem sabe em 2024 a gente começa a ler os Lusíadas, mas Francisco de Sales Lencastre ajuda a entender muito bem, né? Explica tudo e coloca na ordem direta os versos para nós. Então é bom assim, né, se a gente quer fazer esse exercício, tentar colocar, porque tem o gabarito aqui, né, nessa obra que é fantástica, muito didática, assim. Então, canto 1º, vamos começar, né? Esse aqui vale a pena. Canto 1 dos Lusíadas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. O megalo, né? Os portugueses também. E agora a 4ª estrofe do nosso interesse. E vós, Tágides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas febo ordene, que não tenho inveja as de Hipocrene. E vós, Tágides minhas.
E vós, minhas queridas Tágides. E aqui eu já Lencastre colocando na ordem direta. Então, mais uma leitura do original de Camões e depois, na sequência, a leitura de Lencastre na ordem direta. Por fim, as notas, para ficar melhor o entendimento. E vós, Tágides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenho inveja as de Hipocrene. Ascraseado. E vós, minhas queridas Tágides, visto que tendes criado em mim um novo engenho ardente, e visto que o vosso rio foi sempre por mim celebrado alegremente em humilde verso, dai-me agora um som alto e sublimado, dai-me um estilo grandíloco e corrente, para que Febo ordene a respeito de vossas águas, que elas não tenham inveja às águas de Hipocrene. Então, ele pede às Tágides que deem a ele um som alto e um estilo grandíloco, para que Febo, Apolo, ordene que as águas, as vossas águas, as águas das Tágides, não tenham inveja das águas de Hipocrene. Então, ele quer que Apolo ordene isso, que Apolo diga, ó, as águas das Tágides não devem ter inveja às águas de Hipocrene, estão no mesmo nível, né? Para isso, para que Apolo ordene isso, ele precisa de um verso grandiloquente, né? E um som alto, para que Apolo escute. E que águas são essas? As águas do Tejo, porque as Tágides são as musas do Tejo. Essa é a primeira nota. As ninfas. As Tágides são as ninfas do Tejo. Uma invenção do poeta, do latim tagus, imitando os poetas gregos e latinos que pediam inspiração às musas, divindades que residiam a certas fontes e nascentes dos rios. Na invocação dirigida às Tágides, se pode entender serem estas as damas portuguesas que o poeta amava. O engenho ardente, segunda nota. Novo talento e entusiástico, talento novo nele, o da poesia heróica, porque antes o engenho do poeta manifestara-se na poesia lírica, das rimas. Então é um estilo novo para ele, o verso heróico. Então, o vosso rio foi sempre por mim celebrado alegremente em humilde verso. Nota 3. Versos em estilo popular, aqueles que o poeta celebrara, em que o poeta celebrara pessoas humildes, pastores, em idílios, éclogas. A poesia de estilo alegre, são os versos humildes em que ele celebrou o Tejo, o rio, né? Dai-me agora um som alto e sublimado. Nota 4. Inspirai-me para que meus versos sejam sonoros e sublimes. Dai-me um estilo grandíloco e corrente. Nota 5. Valei-me para que o meu modo de dizer seja eloquente, grandíloco e fluente, corrente. Isto convém ao poema heróico. Então, Lencastre é muito didático aqui, né? Para que Febo ordene.
Febo, então, nota 6, nome de Apolo, invocado como deus da poesia, ao qual as musas obedecem. E a questão das águas, do Febo, que agora não vão, do Tejo, que agora não terão mais inveja das águas de Hipocrene, é a nota 7, Hipocrene, nome grego de uma fonte fabulosa no Monte Helicon, cujas águas davam inspiração poética, águas que jorravam do chão quando Pégaso, o cavalo alado em que o filho de Júpiter montava, aí bateu com a pata. Hipocrene e Pégaso são igualmente símbolos da inspiração poética. O poeta deseja que seus versos sejam tão formosos como os dos célebres poetas gregos. É isso. Então, vejam que nos Lusíadas, Camões dava muito valor a essa inspiração, né, de Hipocrene. Ele pediu, na verdade, apenas que as águas a fonte, né, a inspiração das ninfas do Tejo e as águas do Tejo não tivessem inveja de Hipocrene. Mas na elegia, lá no soneto em que ele dedica a elegia da Sexta-feira de Doenças, ele vai dizer, né, que o Senhor a quem é dedicada aquela elegia não se inspira, né, por essas musas, dessa fonte aqui, dessa fonte mitológica, mas sim das musas que tem no peito a graça divina. E aí então ele vai colocar essa graça divina acima, né, da inspiração, porque ele diz assim: a ti, Senhor, a quem as sacras musas nutrem e cibam devoção divina, não as da fonte délia cabalina, que são Medeias, Circes e Medusas, mas aquelas em cujo peito infusas as leis estão, que as leis da graça ensina, benignas no amor e na doutrina, e não soberbas, cegas e confusas. Então ele reconhece, né, que as musas que nutrem devoção divina, esse Senhor, são aquelas que têm no peito as leis da graça, benignas no amor e na doutrina, e não soberbas, cegas e confusas como são aquelas feiticeiras. Então, aqui ele coloca as musas da fonte délia cabalina, ele diz que elas são Medeias, Circes e Medusas. Então, ele qualifica assim essas musas, né, diferentes das musas sacras. Tem essa relação aqui, né? Então, a soberba, a cegueira e a confusão, o caos de confusão da Babilônia, do mundo, né, dessa época, antes da revelação, antes da paixão de Cristo, que nos redimiu, havia essa confusão, essa soberba. E aí a elegia vem até um determinado ponto ali, a estrofe 33, ou mais ou menos por ali, com essa referência mitológica, e depois vai mudar para a referência católica da dor de Cristo e de Maria.
Nós vamos ler toda ainda, ou pelo menos até o trecho que Coração cita, né, no tópico, que é: dize-me por que o mundo chora, por que causa o mundo chora. Para dar um spoiler aqui. Se mortal rogo foi jamais ouvido, Délio imortal, de ti, se em alguma hora a piedade foste comovido, dize-me, por que causa o mundo chora, mostrando tais sinais e tal tristura, escondendo a rosada e fresco aurora. Então, se um dia algum rogo mortal tu ouviu, Délio imortal Apolo, se em alguma vez a piedade te comoveu, me diz por que o mundo chora. Camões quer saber por quê. E aí depois vem a paixão de Cristo. Então, será por isso? Vamos ver. Até a próxima.